que são frias, em cidades que necessitam desse aquecimento para trazer o conforto térmico. Então, a gente tem situação de cidade quente que precisa resfriar e nós temos a situação de uma cidade fria que precisa aquecer. Então, novamente, a gente tem que pensar na situação, no local, no clima onde nós estamos projetando, para que a gente consiga, então, aplicar o melhor projeto. E a questão de ventilação. A ventilação ela traz climas quentes para climas, porque ela está relacionada à renovação do ar. Então, realmente trazer saúde, tirar aquela insalubridade que pode ser promovida a partir de um local que fique fechado, que não tem ventilação, e ele também vai associar, né, um pouco os benefícios para locais quentes, que também traz um pouco mais de conforto, tá? Então, relembre, veja novamente essas sessões da unidade 2 para que a gente consiga aplicar isso no nosso projeto. Então, aqui vamos relembrar ainda um pouco esses conhecimentos, né, que a gente adquiriu e o que é desempenho térmico e quais as suas aplicações. Desempenho térmico e conforto térmico é a mesma coisa, tá? Não, mas eles caminham juntos. O conforto, como a gente falou, né, o conforto térmico, ele está relacionado à sensação. Então, a gente já discutiu isso nas nossas aulas, que é algo mais subjetivo, né? Está relacionado a essa sensação, se a pessoa está se sentindo confortável ou não. O desempenho térmico já é algo mensurável, tá? É algo quantitativo, que a gente consegue saber se uma edificação, por exemplo, ela tem um bom desempenho térmico ou um mau desempenho térmico a partir de análises, de medições e de resultados que a gente consegue obter. Então, o desempenho térmico, a gente pode, por exemplo, analisar duas edificações que vão ter materiais diferentes, sistemas estruturais diferentes, pensamentos relacionados ao projeto diferente. Então, por exemplo, um vai ter uma abertura maior, outro uma abertura menor, um vai utilizar um tipo de material de determinada cor e o outro vai utilizar outro tipo de material. Então, todas essas escolhas vão interferir no quê? Nesse desempenho. Como que a edificação vai conseguir desempenhar essa função de trazer ou não o conforto térmico, tá bom? Por isso que elas estão associadas e a nossa função como arquiteto é promover o melhor desempenho térmico das edificações, que aí, consequentemente, a gente consegue promover o conforto térmico aos usuários. Ok? Voltemos ao quadro. Então, aqui a gente pode analisar um pouco isso, pensando apenas na cobertura das edificações, tá? Então, aqui a gente tem a edificação número 1 e aqui nós temos a edificação número 2. A diferença basicamente entre elas é a cor, né? Então a gente poderia pensar tanto nessa pintura como também um material de cor diferente utilizados na cobertura. Então aqui primeiramente nós temos essa cobertura clara e aqui nós temos a cobertura escura. O que a gente consegue perceber, né? Nós já vimos isso em aula também, que a cobertura clara, ela consegue refletir mais os raios solares, ou seja, essa radiação solar. Então, nós temos a radiação que vem, né, que incide nessa nossa cobertura e grande parte dessa radiação, ela vai ser refletida. Por quê? Porque essa é uma característica dos materiais e da cor clara. Então, se a gente analisa, né, então nós temos aqui uma temperatura ambiente de 37 graus, ou seja, no ambiente externo, nós temos 37 graus. E aqui dentro da casa, né, já que a gente está falando de um ambiente que vai, óbvio, receber esse calor e acaba segurando um pouco esse calor, é diferente do que o ambiente externo, nós temos 44 graus, ok? Primeira situação. Segunda situação, nós temos uma cobertura escura, tá? Ou um material ou uma coloração escura. O que acontece? Essa coloração, ela vai absorver grande parte da radiação solar, diferente do que a cor clara que reflete. Tá? Então, a gente consegue observar os raios solares incidindo nessa cobertura, mas uma pequena parcela vai ser refletida. A grande parcela vai ser absorvida. Consequentemente, esse calor absorvido pela cobertura vai ser transmitido para o interior dessa nossa edificação e a gente consegue observar a variação que nós vamos ter, né, na superfície dessa edificação, na cobertura. Então, o que a gente tinha, vou apagar aqui para ficar mais fácil, na primeira situação, uma cobertura, né, com essa temperatura superficial de 44 graus,
Na nossa segunda situação, nós vamos ter 80 graus Celsius, tá? O que isso está mostrando para a gente? Que essa nossa escolha projetual desse nosso material, da cor dessa superfície, vai interferir diretamente na quantidade de calor que nós vamos transmitir para o nosso ambiente interno, tá? Então, a gente está falando desse desempenho térmico da edificação. Essa nossa escolha, que parece tão simples relacionada à cobertura, né? Que às vezes a gente pensa apenas na estética e esquece da questão do desempenho, a gente consegue observar nesse exemplo tão simples como que uma pequena escolha projetual vai interferir diretamente no conforto térmico. Tá? Então, aqui, vou apagar, nós vamos ver agora essa segunda situação. Aqui ao lado, que está falando sobre uma superfície, tá? Vamos imaginar que seja uma superfície de vedação vertical, uma parede, por exemplo, e mostra pra gente como que funciona, então, essa passagem, né? Já que eu estava falando que na cobertura, se ela absorve, ela vai transmitir, como que isso acontece, tá? Então, imagina aqui que a gente tem... No exterior nós temos 30 graus Celsius e aqui no interior nós temos 20 graus Celsius. O que aconteceu? Parte do calor que estava aqui fora foi transmitido para o ambiente interno. Então nós temos aqui o Sol, que tem essa radiação solar que promove, né, que além de trazer luz, traz esse calor também. Parte dessa radiação vai ser refletida e parte vai ser transmitida, tá? Que é essa flecha vermelha que a gente tem aqui, que é esse fluxo de calor que está passando para o ambiente interno. E aí, através, então, da radiação e da convecção, nós vamos começar a ter essa transmissão de calor para o interior da edificação. Tá? Então, isso é muito importante, que a gente consiga, né, entender que as nossas escolhas projetuais, que as nossas decisões projetuais de material, de sistema construtivo, vão interferir diretamente nessa forma como o calor vai ser transmitido para o ambiente interno. Né? A gente discute aqui, parece que é ruim passar o calor para o ambiente interno, mas nem sempre. Tá? Lembrando, a gente já discutiu isso, que é importante a gente analisar o clima de onde nós estamos realizando esse projeto dessa edificação. Se for um clima frio, a gente necessita desse aquecimento. Então, por isso que a gente tem que analisar todas essas variáveis climáticas desse ambiente, né, desse local onde nós estamos projetando e começar a pensar como que a edificação vai desempenhar as suas funções para favorecer ou não o aquecimento do ambiente interno. Voltemos ao quadro. Então, quando a gente pensa, né, nesse projeto de conforto ambiental, nós temos a necessidade de realizar soluções arquitetônicas específicas que melhorem a qualidade do ambiente. A gente cria, né, esses ambientes confortáveis, pensando nas soluções arquitetônicas. As estratégias arquitetônicas, as diretrizes projetuais vão interferir diretamente nesse conforto ambiental das edificações. Tá? Então, o que a gente tem que pensar? Vou falar aqui um pouco. O norte. Então, para onde que está o norte desse nosso projeto? Como que o sol está incidindo durante o dia nesse meu projeto? E a direção dos ventos? Como que acontece? Para onde que o vento está indo? Para eu conseguir pensar qual que vai ser a forma mais fácil de permitir que esse vento entre dentro da minha edificação. E a temperatura? A temperatura externa, a temperatura interna, como que ela está sendo utilizada pelo meu projeto para poder promover esse conforto ambiental? A questão da umidade também, é um local muito seco, é um local muito úmido, porque o excesso de umidade também traz desconforto, então a gente precisa trazer um equilíbrio para esse nosso projeto. E também vou pôr aqui R, que seria a radiação solar, como que a gente está permitindo essa incidência da radiação solar no nosso projeto. Então nós temos várias variáveis que vão interferir e que o projeto arquitetônico tem que levar em consideração na hora de ser produzido. Tá? Aqui na primeira imagem, então, a gente poderia pensar numa estratégia que poderia ser utilizada, que é esse espelho d'água, tá? O que o espelho d'água ele pode trazer para a gente? Junto, então, a água com os ventos, então vamos imaginar que a gente tem os ventos nessa direção. Os ventos, o que eles vão fazer? A partir do momento que eles tocam na água, eles conseguem levar pequenas de água para o interior da edificação. Então, você consegue melhorar a umidificação desse projeto. Então, você já pode pensar que, além de algo estético, que vai trazer algo diferente para o seu projeto, você ainda traz essa questão da umidificação.
E aqui na nossa segunda situação, a gente pode ver um telhado verde, tá? A gente vai discutir um pouquinho mais à frente sobre o telhado verde, mas ele vai estar tanto relacionado com a inércia térmica, então quanto de calor que ele consegue passar e segurar no ambiente, como também a questão da umidificação, tá? Se a gente conseguir trazer os ventos, né? Então o vento que vai passar por esse telhado, se ele adentrar também na edificação, através da evapotranspiração das plantas, a gente também tem esse processo favorável de umidade. Então, vamos ao convite ao nosso estudo, né? Então, nessa segunda aula prática, serão realizados exercícios na carta psicrométrica e na carta de Givone. Então, como eu disse, elas são bases para o desenvolvimento da norma que a gente utiliza, pensando em conforto térmico. Então, a gente precisa entender um pouco o que é utilizado para esse desenvolvimento e também conhecimento e aplicabilidade dessas cartas. E serão feitas análises das estratégias bioclimáticas e nós vamos pensar um pouco nessa aplicação de soluções arquitetônicas. Os objetivos dessa aula, então, é analisar e aplicar essas situações na carta psicrométrica e na carta de Givone, fazendo essa análise bioclimática, determinar as estratégias bioclimáticas para diferentes zonas bioclimáticas. Então, novamente, cada zona, cada característica climática vai pedir um tipo de estratégia, um tipo de projeto, e nós temos que transformar isso depois em informações para diretrizes projetuais, que depois você vai realizar seu projeto e vai então conseguir aplicar essas estratégias. Então, serão realizadas 3 atividades, tá? A primeira vai ser entender e realizar alguns exercícios na carta psicrométrica. A segunda atividade será os exercícios na carta de Givone e a terceira, então, esboçar soluções arquitetônicas em função das estratégias bioclimáticas determinadas. Então, é isso que nós vamos desenvolver nessa nossa segunda aula prática, essas 3 atividades. Vamos precisar de papel, lápis colorido, tá? Lapiseira, lápis normal, borracha, a carta psicrométrica, a carta de Givone e a NBR 15220, parte 3. Então, vamos dar início, vamos começar a nossa atividade 1. Então, para essa atividade, será necessário a impressão da carta psicrométrica e vamos analisar a carta e ver quais as variáveis necessárias para o seu uso, o seu desenvolvimento. Então, como a gente viu, a carta psicrométrica ela é base da carta digivônica, que é utilizada para o desenvolvimento das estratégias bioclimáticas. Então, por isso a gente precisa entender primeiramente essa base, como que a gente utiliza a carta psicrométrica. Nós vamos resolver exercícios nessa carta psicrométrica para então entendermos melhor como que a gente utiliza e quais são as suas características. Tá? Essa aqui é a nossa carta psicrométrica e a gente tem que entender um pouco como que a gente desenvolve ela, como que a gente chega nessa carta. O que será que a gente precisa utilizar para chegar nesses valores? Então, vamos aqui para a mesa de desenho que eu vou explicar um pouco para você da onde surgiu essas partes que compõem a carta psicrométrica. Tá? Vou pegar aqui, então, uma caneta. Então, vou fazer um resumo aqui para a gente entender a nossa carta psicrométrica, tá? Então, para obter... O que a gente utiliza, na verdade, a carta psicométrica? A gente utiliza para obter a umidade relativa. Então, essa é a nossa principal necessidade e é por isso que a gente utiliza essa carta, tá? Então, a gente tem o desejo de obter essa umidade relativa do local onde nós estamos utilizando a carta psicrométrica. Ela vai ser base para a carta de Givone, que, como a gente viu, é base da NBR 15220, parte 3, que fala das estratégias bioclimáticas. Nós vamos ter que considerar, então, algumas variáveis. A primeira dela vai ser a temperatura de bulbo seco, tá? Então, vou colocar aqui a temperatura de bulbo seco, que seria essa nossa temperatura normal. O que seria essa temperatura normal? É uma temperatura que a gente consegue obter, por exemplo, com um termômetro convencional, que pega essa temperatura do ar, tá bom? De bulbo seco, a gente não considera a umidade. E a outra variável é essa temperatura de bulbo úmido, que aí sim ela vai levar em consideração a umidade do ar. Então, por isso, elas têm 2 valores diferentes. Uma seria bulbo seco e a outra bulbo úmido, que a gente pode obter nessas 2 variáveis através de um psicrômetro.
E aí, aqui embaixo tem um esboço do que seria essa carta psicrométrica, tá? Então, vamos entender. Essa parte aqui que está em vermelho, ela seria a temperatura de bulbo úmido, que é dada em graus Celsius, tá? O que você pode observar? Que aqui, lógico que nós temos cartas diferentes que vão estar em escalas diferentes, mas essa carta que a gente vai estudar, nós vamos ver que a temperatura de bulbo úmido, ela vai estar variando de 2,5 a 2,5, tá? Então, ela começa 2,5, 5, 7,5, 10 e assim por diante. E vão ser essas linhas que vão estar na diagonal, são esses valores de temperatura de bulbo úmido que a gente vai pegar. Agora, vamos ver um pouco sobre a temperatura de bulbo seco, que é essa parte que nós teremos aqui embaixo, também dada em graus Celsius, ok? Essa temperatura de bulbo seco, ela vai variar de 1 em 1. Então, nós vamos ter 1, 2, 3, 4, 5, assim até o final da carta, sempre em graus Celsius. E nós teremos outra variável, que é a umidade, propriamente dito, que vai estar aqui em azul. Então, a umidade relativa. E ela é dada em porcentagem. E ela vai pegar duas partes da carta, tá? Assim como o temperatura de bulbo úmido, essa parte aqui em cima, ó, nós vamos ter, então, variando de 0. Então, aqui vai ter 0, 10, 20, 30. E aí, ela vai variando até chegar aqui a 100, que é essa umidade relativa. E a parte da temperatura de bulbo úmido também, tá? Ele vai variando, ele vai vir essa parte mais alta aqui da carta também. Então, isso é primeiramente a parte que a gente precisa analisar e entender sobre a carta psicrométrica. Então, nós vamos levar em consideração essas três variáveis: temperatura de bulbo úmido, temperatura de bulbo seco e umidade relativa. Então, vamos voltar ao quadro, que eu vou explicar para você agora um pouco como funciona e como que a gente utiliza. Então, olhando aqui, a gente pode observar que, da mesma forma como eu desenhei, nós temos em vermelho a temperatura de bulbo úmido, a temperatura de bulbo seco e a umidade relativa. Então, o que a gente consegue aqui novamente olhar? Né? A temperatura de bulbo úmido variando de 2,5 a 2,5. Tá, aqui tá, mas tá de 5 em 5. Não, na verdade é porque tá pulando esse daqui, que seria o nosso 2,5, tá? Então, esses valores vão variar de 2 em 2,5. Aqui embaixo, nós temos mostrando também de 5 em 5, mas cada linhazinha preta dessa é uma unidade. Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Vou apagar aqui para ficar mais fácil. E aqui a umidade relativa vai variar de 0% a 10, 20, 30, 40. A gente pode observar que nós não temos os valores entre as 10 unidades. Mas aí o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que pegar uma régua, né, ver quanto vale isso e dividir. Sabe? Então aqui é metade, aqui é metade da metade, metade da metade da metade. A gente vai ter que utilizar uma régua, então, para conseguir aplicar os valores que não estão mostrando propriamente dito na carta psicrométrica. Então, vamos lá, vamos começar a pensar se a gente tivesse um exemplo aqui para entender como que funciona. Então, vamos imaginar uma situação que a nossa temperatura de bulbo seco seja, então vou anotar aqui, ó, temperatura de bulbo seco seja 42 graus Celsius. A minha temperatura de bulbo úmido seja 35 graus Celsius. Quanto que eu vou ter de umidade relativa? Então, a gente tem que encontrar a umidade relativa nessa carta psicrométrica a partir das duas variáveis que eu já tenho o valor. Então, imagine que você fez a medição, conseguiu esses dois valores e você quer saber quanto que você tem de umidade relativa nesse seu local de análise. Então, vamos lá. Primeira situação, temperatura de bulbo seco, eu vi que é 40. Lembra que aqui para a parte de cima nós também temos a temperatura de bulbo úmido, então eu vou pegar aqui esse valor de 35. Então, eu vou pegar minha linha de 35 e vou pegar essa minha linha de 42. Encontrei elas, não encontrei? O que isso quer dizer?
que eu encontrei o meu valor de umidade relativa, que, como eu falei para você, nem sempre vai estar passando na linha que nós temos aqui de 10, 20 e 30. O que eu vou ter que fazer? Eu tenho que entender, né, essa linha, a metade dessa linha seria mais ou menos aqui. Eu não vou fazer com régua, tá? Eu vou fazer de olho, mas você, utilizando a régua, consegue chegar nesse valor mais preciso. Aqui seria a metade, então, que seria esse 25. E aqui poderia ser, ó, metade da metade. Então, poderia ser 22,5. Então, aí eu venho, traço até aqui. Então, eu poderia dizer que aqui eu tenho 22,5% de umidade relativa. Tá? Então, a gente já pode começar observando que mesmo que a gente não tenha o valor certo de umidade relativa, não tenha essa curva de umidade relativa, através de uma régua, né, através dessa sobreposição de valores, a gente consegue encontrar próximo o que seria esse valor de umidade relativa. Vou fazer outro exemplo aqui. Agora eu vou ter uma cidade mais fria, então temperatura de bulbo seco igual a 11 graus Celsius. E temperatura de bulbo úmido igual a 10 graus Celsius. Quanto que eu tenho, então, dessa minha umidade relativa? Então, novamente, temperatura de bulbo seco, essa parte aqui de baixo. Tá? Então, aqui está marcando 10, essa próxima linha seria 11 graus Celsius de temperatura de bulbo seco. E a minha temperatura de bulbo úmido é 10, que eu já tenho aqui. Então, eu vou pegar, traçar minha temperatura de bulbo úmido, traçar minha temperatura de bulbo seco, onde eu encontrei as duas, que é esse meu ponto de intersecção, eu tenho a minha umidade relativa. E aqui sim caiu certinho em cima de uma curva, tá? Então eu vou pegar essa curva, subir e vou encontrar esse meu valor de umidade relativa, que no caso é 50%. Tá? Então, basicamente, essa é a forma que a gente utiliza a nossa carta psicométrica para encontrar a umidade relativa. Mas vamos supor que fosse o contrário. E se você fez uma análise, você não tinha o equipamento que mede a temperatura de bulbo úmido, você só tem um termômetro e um equipamento que mede a umidade relativa. Como é que você faz? Então, vamos supor que você tenha achado, né, a sua umidade relativa de 50%, e aí o contrário, a sua temperatura de bulbo seco igual a 11 graus Celsius. Como que você encontra a sua temperatura de bulbo úmido? A mesma coisa, tá? Sempre que você tem duas variáveis, você consegue encontrar a terceira variável. Então, se você tem aqui essa linha, que é a curva da umidade relativa, então vou destacar ela aqui, e você tem a sua temperatura de bulbo seco igual a 11. Então, você vem aqui igual a 11. A hora que elas se tocam, né, que você tem essa intersecção, você vai rebater aqui, você vai encontrar, então, que a sua temperatura de bulbo úmido é igual a 10 graus Celsius. Então, isso é importante que você observe, que sempre que você tem duas variáveis, a terceira variável você consegue encontrar. E o que a gente consegue observar aqui? Essa junção da carta psicométrica, que vai dar, então, origem à carta de Givone. Daqui a pouco a gente vai ver um pouco a carta de Givone e você vai ver que ela tem essa cara, tá? Ela tem essas características que mostram essas zonas que foram divididas, tá? Então, aqui, ó, nós temos o que significa cada uma dessas zonas. Por exemplo, a zona 1 é a zona de conforto. Então, sempre que a gente fizer a análise na carta de Givone e cair dentro dessa zona, quer dizer que está confortável, que a gente não precisa aplicar estratégias que naquele momento já vai ter o conforto que o usuário necessita. Agora, por exemplo, se a gente pegar retas, que cai na 2, é uma zona de ventilação. Então, é necessário promover estratégias bioclimáticas que estejam relacionadas à ventilação. Se cai, por exemplo, na zona 3, você consegue observar que a partir da carta psicométrica, usando então valores de umidade relativa, temperatura de bulbo úmido e a temperatura de bulbo seco, a gente consegue chegar então nesses valores que vão mostrar essas linhas pra gente, que depois a gente vai fazer isso na carta de Givone, e encontrando isso, a gente vai conseguir encontrar essas estratégias. Então, o que a gente precisa aplicar no nosso projeto para trazer o conforto do nosso usuário. Tá? Então, isso é importante, novamente, esses exercícios que nós estamos realizando são base que vão chegar depois nas nossas estratégias projetuais. O que a gente precisa entender? A gente precisa entender quais
variáveis que a gente utiliza, como a gente utiliza, para depois a gente conseguir realmente entender da onde que partiu, da onde que chegou as estratégias bioclimáticas. Tá? Nessa primeira atividade, então, é a gente entender um pouco como que a gente utiliza a carta psicrométrica. Depois eu vou fazer na mesa com uma carta impressa, que é o que você tem que fazer, mas como a gente vai ter que fazer isso com a carta de Givone também, eu vou explicar agora a carta de Givone, e aí o exercício a gente já faz os dois exercícios juntos com as cartas impressas para agilizar o processo, ok? Voltemos ao quadro. Então, vamos ver aqui na nossa atividade 2, que está levando, então, em consideração a carta de Givone. Então, será necessário a impressão da carta de Givone, que vai estar como material complementar para você, tá? Imprima ela na escala A3, porque fica mais fácil de visualizar. Então, imprima numa folha A3, que fica melhor o processo. Você deve utilizar a carta de Givone e compreender quais as variáveis necessárias e como se utiliza essa carta para o desenvolvimento das estratégias bioclimáticas. Então, é assim que a gente parte, né, da carta psicrométrica para a carta de Givone, para chegar, então, nas estratégias bioclimáticas. E depois a gente vai mostrar, então, essa aplicabilidade da carta de Givone com a NBR 15575, parte 3, mostrando, então, as diferentes zonas bioclimáticas e as estratégias que a gente precisa para realizar os nossos projetos. Tá? Então, vamos voltar aqui para a nossa câmera da nossa mesa de trabalho. E nós vamos, então, desenvolver um pouco, entender como que funciona a carta de Givone, tá bom? Então, vou explicar aqui como que a gente entende de onde surgem as variáveis da carta de Givone. Então, o primeiro passo para a gente entender como que a gente vai utilizar a carta de Givone é que a gente vai precisar da temperatura média do mês. Tá? Então, primeira coisa, a temperatura média do mês. Por que a gente precisa disso? Se a gente depois vai utilizar a NBR 15220 e a gente vai ver que cada zona climática, né, cada zona bioclimática tem uma estratégia bioclimática, essas zonas elas foram feitas a partir dessas análises da temperatura média em cada mês para se chegar depois numa média e entender como que é o clima daquela região, desculpe. E nós também vamos precisar da umidade relativa do mês, tá? Que também vai ser uma média. Então, o que a gente vai precisar? A gente vai precisar colocar essa temperatura média na nossa carta de Givone. Lembrando que essa temperatura média, na verdade, é que para não ficar repetindo toda vez média da média, eu vou ficar falando só temperatura média, tá? Mas, na verdade, ela vai ser a média da média, porque ela vai levar em consideração a temperatura mínima, média, e a temperatura máxima, média. Então, o que isso quer dizer? Que naquele mês eu peguei todas as temperaturas máximas que tiveram, fiz uma média delas e obtive um valor X. Peguei todas as temperaturas mínimas naquele mês, fiz uma média e obtive o valor Y. E aí eu fiz uma média dessas duas médias e obtive, por exemplo, o valor W. É esse valor W que vai estar aqui na minha carta de Givone. Então, o que a gente está falando? É a média das médias, tá bom? Então, mas para não ficar falando toda vez média da média, eu vou só falar temperatura média. E depois nós vamos ter que cruzar, então, esse valor de temperatura. Então, vamos supor que a gente tem essa temperatura média, a gente vai escolher na carta de Givone essa linha que relaciona essa temperatura média. E nós vamos pegar também a curva da umidade relativa média, tá? Então, a gente também vai ter esse valor da umidade relativa média nesse local. E aí, a hora que a gente tiver, então, um encontro dessa temperatura média com essa umidade relativamente, nosso ponto 1, tá? Então, o primeiro ponto. Se a gente rebater aqui, ó, esse ponto 1, a gente consegue achar o valor de vapor de água no ar, tá? Que também é uma variável que a gente consegue obter pela carta de Givone.
Então, aqui é o primeiro passo, tá? Que a gente tem essa temperatura média e que a gente tem essa umidade relativa média. Fazendo o encontro das duas, nós vamos encontrar o nosso primeiro ponto. Então, é o primeiro passo para a nossa carta de Givone. Agora, vamos para o segundo passo, então. Eu vou precisar dos valores da temperatura mínima. Lembra que é aquela média, ok? E a temperatura máxima, que também vai ser essa média. E aí eu vou colocar aqui então. Então lembra, né? Vamos novamente passar aqui que a gente tinha aquela nossa temperatura média e a gente tinha a curva da umidade e aí a gente tinha encontrado aquele nosso ponto 1. Agora eu vou colocar aqui no meu desenho a temperatura mínima e a temperatura máxima. E eu vou ter que traçar aqui, ó, então vou pegar esse meu ponto 1. Eu vou traçar uma paralela de acordo com essa minha linha final. E aí eu vou subir a minha temperatura máxima até achar essa linha e minha temperatura mínima até achar essa linha. O que eu acabei de encontrar? Eu acabei de encontrar a linha 2 e a linha 3, tá? Então eu tenho que fazer, eu já fiz aquele ponto 1, que foi o nosso primeiro passo. Para esse meu ponto 2, a primeira coisa eu tenho que traçar essa minha linha guia, tá? Que vai ser paralela a essa minha linha aqui embaixo da temperatura de bulbo seco. E aí eu vou subir, então, minha temperatura mínima e máxima, achando o ponto 2 e o ponto 3, tá? Então, esse daqui é o segundo passo que a gente tem que realizar para o desenvolvimento do exercício. E aqui o nosso terceiro passo, nós vamos ter que trabalhar em razão da umidade média do Brasil. Deixa eu tirar aqui a caneta. Então, no Brasil, a gente tem que esse valor de umidade média, então vou colocar aqui, umidade média no Brasil, vai ser um valor de 3, ok? Aí nós vamos ter que dividir esse valor de 3 por 2, porque depois você vai ver, a gente vai precisar utilizar para cima 1,5% e para baixo 1,5%. Para que isso? Para a gente conseguir uma maior variação nessa nossa carta, para que a gente consiga, então, pegar exatamente os climas que nós vamos precisar utilizar para um e meio, que seria por os valores de grama por quilograma, que é essa média da umidade do Brasil. A gente dividiu por 2, porque na mínima eu desço, na máxima eu subo. Então aqui eu vou descer 1,5, depois a gente vai ficar mais fácil de entender isso na carta propriamente dito, e aqui eu vou subir 1,5. E aí o que eu vou fazer? Eu vou ligar esses dois pontos que eu fácil de entender isso na carta propriamente dito, e aqui eu vou subir 1,5. E aí o que eu vou fazer? Eu vou ligar esses dois pontos que eu encontrei, tá? Não necessariamente ele precisa passar nesse meu ponto central, tá? O importante é ligar esse ponto 1 com o ponto 2 a partir que a gente desceu 1,5 e que a gente subiu 1,5. Então, aí, essa linha que a gente conseguiu obter aqui é a linha que vai estar lá na carta de Givone, que depois vai estar lá na NBR, que vai pegar aquelas zonas que a gente viu lá no slide, que vai mostrar se é uma zona de que tipo de estratégia bioclimática. Então, a partir dessa linha, a gente vai ter que traçar todas as linhas para todos os meses e ver onde que essa linha vai pegar para a gente conseguir entender qual que é a estratégia bioclimática que a gente vai precisar.
Ok? Então, agora a gente já entendeu um pouco da onde que vem, como que a gente vai fazer. Vamos voltar ali para o slide, onde eu vou mostrar para você a carta de Givone. Tá? Então, aí a gente tem a nossa carta de Givone, que está levando em consideração tanto a carta psicométrica como essas estratégias bioclimáticas. E agora a gente vai entender como que a gente realiza esse exercício na carta de Givone. Tá? Então, o que a gente consegue ver aqui? Que a gente tem essa junção das informações anteriores, né, onde a gente vê aqui essas zonas, com os valores de temperatura de bulbo seco e a razão da umidade que a gente precisa utilizar. Então, esse é um outro tipo de carta. Aqui a gente tem um outro tipo de carta, tá? Que divide certinho pra gente essas zonas. Então, cada zona, né, que tem uma cor aqui demarcada, é um tipo de zona relacionada a uma estratégia bioclimática, que vai ser importante depois pra gente ver onde as linhas vão pegar, pra gente saber quais vão ser as estratégias que nós vamos precisar. A carta que a gente vai trabalhar vai ser essa carta aqui, porque ela é quadriculada, fica mais fácil da gente conseguir desenvolver o nosso exercício, tá? Então, o que a gente consegue observar? Que igual à carta psicométrica, nós temos as variações das variáveis que nós vamos precisar. Então, nós temos a temperatura de bulbo seco, aqui embaixo, a temperatura de bulbo úmido e a razão da umidade, tá? E também a umidade relativa, que são essas variáveis que partiram da base da carta psicométrica. Então, vamos colocar alguns pontos aqui para a gente começar a entender um pouco da onde que vem, tá? Então, vamos imaginar que nessa cidade, no mês que nós estamos analisando, a gente achou que a média da média foi 30 graus. Então, vou vir aqui e vou marcar essa minha primeira linha referente aos 30 graus. E depois eu sei, né, também por medição, que nesse mês a média da minha umidade relativa foi 50%. Então, eu venho aqui, 50%, vou pegar essa linha e vou deixar ela demarcada. Tá, demarquei a linha, vou subir na linha dos 30, encontrei as duas, o que isso quer dizer? Que é o meu ponto de intersecção. Então, esse é aquele meu ponto 1, que eu mostrei lá no primeiro passo para você. Depois, o que eu vou precisar? Eu vou precisar dos valores das médias mínimas e máximas desse mês também. Então, vamos supor, né, que é na minha medição, eu encontrei que a temperatura mínima média é 27. Então, aqui embaixo está variando de 1 em 1, eu vou pegar aqui 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Então, essa daqui vai ser a minha linha da temperatura mínima e a minha temperatura média máxima foi de 33. Então, 31, 32, 33. Essa vai ser a minha outra linha. Lembra que a gente tem que pegar e traçar aquela paralela aqui para eu poder rebater esses meus valores. Então, vou rebater agora esse meu valor de 27 até encontrar essa linha e o meu valor de 33 até encontrar essa linha. Então, o que eu encontrei aqui? O ponto 2 e o ponto 3, porém, a gente viu que a gente tem que subir e diminuir um pouco em razão da umidade, tá? Por conta dessa variação que a gente tem da umidade, a gente tem que subir 1,5 para a máxima e descer 1,5 para a mínima. Então, eu venho aqui, ó, mais ou menos. Aí a gente vai usar os quadradinhos lá do fundo, tá? Então, daqui até aqui tem 1, mais meio seria aqui. E novamente aqui, até aqui a gente tem 1, sobe mais um pouquinho, a gente teria esse meio. E aí eu vou ligar esse meu ponto, tá? Esses meus dois pontos, e aí eu vou analisar, então, quais foram os números que estão nessa minha linha, ok? Então, eu vi que está passando pelo número 1, que está passando aqui pelo número 4, que está passando pelo número 2 e que está pegando, né, se a gente for observar aqui atrás, ó, que seria o número 10, a azul, que seria o número 2, essa daqui, que é o número 4, e o número 1. E aqui a gente tem uma zona de convergência que vai mostrar, então, pra gente que todos esses valores que estão aparecendo aqui a gente tem que considerar. Tá? Então, a linha está pegando a 1, 2, 3 e 4. Então, eu sei que para esse local que eu estou analisando nesse mês, é interessante eu utilizar todas as estratégias desses números, voltando aqui, que a gente tem
nesse outro mapa, tá? Então, se a gente estivesse analisando, caindo aqui essa reta, eu ia ter que ver que eu ia precisar de zona de ventilação, de zona de resfriamento evaporativo, de massa térmica para resfriamento. Então, eu estou vendo que é um local quente e que eu posso utilizar essas estratégias para trazer mais conforto para esse local. E aqui a gente tem o que seria a carta de Ivone, que depois vai ser utilizada para as estratégias bioclimáticas. Então, partindo desses números, a gente obtém essas letras, que tem uma divisão um pouquinho diferente, e essa sim é a carta que depois a gente consegue ver lá na nossa norma 15220, parte 3, tá? Que a gente vai pegar essas mesmas variáveis, e aí essas letras, vou mostrar aqui para você, são as letras que a gente já estudou na nossa aula prática anterior e que a gente viu que estão relacionadas com essas partes projetuais que a gente vai precisar utilizar, tá? Então, zona de aquecimento, que seria aqui artificial ou solar, a parte de massa térmica. Então, todas essas letras aqui, elas vão ser encontradas e, consequentemente, vão ser as estratégias bioclimáticas a partir dessa carta que veio, em consequência da carta de Ivone e da carta psicrométrica. Então, agora eu vou mostrar para vocês como que vai ser esse exercício e o que você vai ter que fazer aqui na nossa mesa de trabalho. Tá, então vou pegar aqui os nossos materiais. Então, primeiramente, eu tenho aqui a carta psicrométrica. Tá? Você vai ter que fazer a mesma coisa, ok? Você vai ter que imprimir a carta psicrométrica. Como eu disse, é interessante você imprimir numa folha A3, para que seja um tamanho suficiente para que você consiga enxergar e realizar os desenhos, tá? Então, eu vou fazer um exemplo aqui de exercício e depois vou passar para você os valores que você vai ter que calcular. Então, primeiramente, vamos supor que eu tenha, vou escrever em preto que foi mais fácil, a temperatura de bulbo seco igual a 45,5 graus Celsius e a temperatura de bulbo úmido igual a 40 graus Celsius. E eu quero encontrar esse meu valor de umidade relativa. Então, o que eu vou fazer, tá? Tenho aqui comigo uma régua e um esquadro, que vão facilitar e vão trazer uma melhor proporção daquilo que eu vou achar aqui na minha carta. Então, novamente, temperatura de bulbo seco é essa parte inferior aqui da minha carta. Então, temperatura de bulbo seco, eu vou encontrar os valores aqui embaixo. Eu tenho que é 45,5. Então, eu sei que varia de 1 em 1, certo? Então, se aqui é 45, eu vou ter 45, 46, 47. Mas eu quero 45,5, então vai estar entre 45 e entre 46. Você vem aqui com a régua, mede quanto que deu na sua escala, pega esses pontinhos, você vai achar metade deles, mas eu vou fazer aqui rapidamente, tá? Então, 45,5 seria mais ou menos aqui. A partir do momento que eu achei esse 45,5, que é a minha temperatura de bulbo seco, eu vou ter que achar a minha temperatura de bulbo úmido. Então, se a gente vem aqui para a parte de cima da carta, tá? Nós temos esses valores, que seria a temperatura de bulbo úmido. Lembra que a gente vem todos esses valores em vermelho até essa parte aqui de cima. Então, vou fazer aqui em vermelho também. Eu tenho aqui o meu valor de 40, que é aqui, 30, 35, 40. Então, eu vou pegar essa minha reta, vou deixar ela um pouquinho mais forte. E o que eu vou ter que fazer agora? Eu vou ter que, com uma régua, eu faço aqui o ângulo de 90 graus certinho, eu vou traçar essa minha linha aqui, que seria a de 45,5. E aí eu encontrei, então, esse ponto de interseção entre esse 45,5 e a minha temperatura de bulbo úmido, que é os 40. Consequentemente, eu vou observar aqui que eu achei um valor de, uma curva de valor de umidade relativa. A hora que eu venho, até o final dessa curva, eu vou ver aqui no final que eu tenho uma umidade relativa de 30%, tá? Então, esse é um exercício bem simples e que você também vai desenvolver, onde a gente utiliza a carta para achar as variáveis daquele local que a gente pode ou não ter, tá? Esse é o primeiro, eu vou passar um outro exercício, vou mostrar um outro exemplo. Vou colocar outra aqui.
E agora eu vou considerar que eu tenho uma temperatura de bulbo seco igual a 26 graus Celsius. Então, anota aqui, temperatura de bulbo seco, 26 graus Celsius. E a minha temperatura de bulbo igual a 25 graus Celsius. Então, novamente, venho aqui embaixo, que é a minha temperatura de bulbo seco. Tá? Então, nós temos esses valores aqui embaixo, que vai ser 26. Se está variando de 1 em 1, eu tenho aqui o valor de 25. A linha seguinte vai ser o meu valor de 26. Então, venho e vou marcar ela aqui, tá? 26. E eu sei que a minha temperatura de bulbo úmido vai ser 25. Então, vamos lá para cima do gráfico. A gente encontra aqui o valor de 25. Então, vou pegar minha régua, vou traçar a minha temperatura de 25. E vou subir a minha de 26. Então, venho aqui com a régua e vou subir a minha de 26. Elas se encontram aqui, ó, um pouco abaixo dessa minha linha que eu tenho aqui, essa minha curva de umidade relativa. Então, se eu pego essa minha curva, eu vou subir ela até encontrar lá em cima o valor da minha umidade. Então, eu venho aqui, é o meu valor de 80%. Eu sei que está bem próximo, tá? Então, novamente, você teria que pegar a régua, eu teria que colocar aqui, eu tô vendo que tem 1 centímetro, tá? Entre essa linha maior e essa linha menor. Então, aqui no meio, que seria meu meio centímetro, eu teria 75%. Aqui, mais ou menos, seria essa metade. Tá? Então, 77,5. Então, eu consigo chegar nesse meu valor de umidade relativa. Então, eu poderia vir falar que é aproximadamente 77,5%. Tá? Então, basicamente, são esses exercícios que você vai ter que fazer e eu vou passar aqui, então, para você esses valores, tá? Então, você vai ter que considerar, para o primeiro exercício, uma temperatura de bulbo seco igual a 34,5 graus Celsius e uma temperatura de bulbo úmido igual a 30 graus Celsius. Tá? Então, para o primeiro exercício que você vai fazer, você vai considerar essas duas variáveis. Temperatura de bulbo seco 34,5, temperatura de bulbo úmido 30. E eu quero que você encontre a umidade relativa. Então, qual o valor que vai ser de umidade relativa? E o segundo exercício aqui na carta psicrométrica, você vai considerar uma temperatura de bulbo seco igual a 29 graus Celsius e uma temperatura de bulbo úmido igual a 27,5 graus Celsius. E aí, novamente, eu quero que você encontre a umidade relativa. Umidade relativa. Então, aqui são os dois exercícios da carta psicrométrica. Então, você tem que chegar nesse resultado de umidade relativa utilizando essas variáveis, ok? Então, finalizamos aqui a parte da carta psicrométrica e eu vou mostrar agora para você a parte da carta de Givone. Tá? Então, novamente, eu imprimi aqui a carta de Givone. Novamente, esse fundo quadriculado facilita para a gente encontrar os valores de forma mais precisa. Então, eu vou resolver um exercício aqui onde eu tenho que a minha temperatura de bulbo seco é igual a 21,5 graus Celsius. A minha temperatura de bulbo úmido é igual a 15 graus Celsius. A minha umidade relativa é igual a 50%. A minha temperatura mínima, lembrando, tá? A média é igual a 13 graus Celsius. E a temperatura máxima média é 27 graus Celsius. Então, eu tenho todas essas variáveis. E o que eu preciso encontrar, né? O que a gente encontra na carta de Givone? As zonas que estão relacionadas a essas condições climáticas que a gente está estudando. Então, vamos lá. Temperatura de bulbo. O que eu preciso aqui? Eu preciso de todas essas informações? Não, pode ser que você tenha todas essas informações, mas o que você precisa é a temperatura de bulbo seco e a umidade relativa inicialmente, tá? Então, vamos aqui embaixo, que é onde a gente tem essa temperatura de bulbo seco. Aqui eu tenho meu valor de 20 e está falando que é 21,5. Então, aqui 21, eu vou pegar a metade desse meu quadrado, eu vou ter 21,5 graus Celsius.
E aí eu também vou ter agora que pegar a minha umidade relativa, a minha curva de umidade relativa, que é de 50%, tá? Então, eu vou pegar aqui 50%, vou acompanhar essa minha curva, desculpe, até aqui aproximadamente. Então, eu vou deixar demarcado, né? Vou deixar destacado essa minha curva. E aí, com uma régua, eu vou subir aqui onde eu achei o 21,5 até encontrar essa minha curva de umidade relativa. Onde elas encontram vai ser esse meu ponto 1, tá? Fica um pouco difícil de visualizar por conta das cores, mas na hora que você for resolver, você vai conseguir entender, né? Então, peguei, rebati essa parte até encontrar a minha curva da umidade relativa e aqui eu tenho esse meu ponto 1. O que eu preciso agora? Dos meus valores de temperatura mínima e de temperatura máxima. Então, aqui embaixo, nesse meu gráfico, agora eu vou encontrar o valor de 13, tá? Então, se aqui eu tenho 10, 11, 12, 13, tá? E 10, 11, 12, 13, vou vir aqui, eu sei que esse é meu valor de 13 graus Celsius e também vou precisar de 27. Então, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, tá? Vou marcar também 27. Lembra que a gente precisa, né? Depois você faz certinho com o esquadro e com a régua, mas já tá praticamente em cima dessa linha. Então, eu vou destacar essa linha, que ela vai ser a minha linha mestre, que ela tá paralela com a minha linha lá de baixo do bulbo seco. Tá? Então, destaquei ela. E agora eu vou encontrar, então, o meu valor de 13 até chegar nessa linha e o meu valor de 27 até chegar nessa linha. Então, venho aqui. Ó, a linha tá aqui, tá? Não sei se tá fácil de visualizar, mas ela vem até aqui. Então, a hora que eu encontrei aqui, esse seria o meu ponto 2. E eu venho aqui com 27 novamente até encontrar essa linha. É o ponto 3, tá? Então, ponto 1, ponto 2 e ponto 3. Mas lembra que a gente tem que subir e que tem que descer 1,5. Eu vou descer 1,5. Então, esse é o meu ponto 2. E aqui eu vou subir 1,5. Esse é o meu ponto 3. Então, o que interessa para mim é ligar esse ponto nesse ponto. Então, essa linha para mim é o que interessa, porque ela vai mostrar para mim os números que estão relacionados a essas variáveis que eu tenho, desses climas, né, desse local que eu peguei para esse mês. Então, nesse caso, eu vou ter o número 8, o número 7 e o número 1. A gente sabe, né, que o número 1 é essa parte de conforto, então eu preciso considerar esse número 7 e o número 8, que vão ser as estratégias que eu tenho que levar em consideração para o desenvolvimento do meu projeto para esse local específico que eu estou estudando, tá? Vou passar aqui atrás para você os valores que você vai ter que utilizar para fazer o seu exercício, tá? Então, seu exercício da carta de Givone, você vai precisar considerar uma temperatura de bulbo seco igual a 34 graus Celsius, uma umidade relativa de 30%, uma temperatura mínima, tá? A média delas, 26 graus Celsius, e uma temperatura máxima de 40 graus Celsius. O que eu quero que você descubra, então? Eu quero que a partir dessas informações, você me fale quais zonas, ou seja, quais números dessas zonas que você vai encontrar para essa determinada situação a partir da carta de Givone. E aí, consequentemente, você vai escrever quais são, pensando no seu projeto. Então, a partir disso, você vai chegar no número das zonas e você tem que escrever no seu relatório quais são essas zonas e o que seria necessário aplicar no seu projeto. Tá? Então, a gente vai finalizando esse exercício. Vamos voltar para o nosso quadro, que nós vamos desenvolver agora a nossa terceira atividade. Voltemos aqui para o quadro. Tá? Então, novamente, a gente observando aqui, a gente consegue visualizar que a carta que é utilizada na NBR, ela parte da carta de Givone.
E a única diferença é que depois dos números a gente tem as letras que vão significar as estratégias bioclimáticas. Então, antes da gente iniciar a atividade 3, eu vou só recordar, né, essas duas primeiras atividades que, como eu disse, são a base, né, para o desenvolvimento das estratégias bioclimáticas. Então, a gente precisa entender o que são a carta psicrométrica e a carta de Givone e como que a gente consegue trabalhar com elas. Então, eu deixei 3 exercícios para você. 2 na carta psicrométrica e 1 na carta de Givone, para você encontrar, então, as variáveis necessárias e pensar, né, chegar em quais estratégias serão necessárias para essas condições climáticas que nós estamos analisando. Vamos ao quadro e vamos desenvolver agora a atividade 3. Então, você deve escolher 3 zonas bioclimáticas distintas que apresentem estratégias diferentes, tá? Isso é importante. Então, você tem que procurar essas zonas bioclimáticas que vão ter características diferentes. Definindo essas zonas bioclimáticas, você pode, então, como que você vai definir essas zonas bioclimáticas, tá? Você pode pensar, então, no local onde a sua faculdade se encontra. Se você não tiver a cidade propriamente dita, você pensa na capital do estado. E aí você deve optar por outras 2 que apresentem características climáticas diferentes. Então, por que isso? Já que a gente está falando de projeto, que a gente tem que pensar em diferentes climas na hora de projetar, você tem que levar em consideração, então, o local onde você se encontra, pega essa zona bioclimática onde você se encontra, mas, ao mesmo tempo, pense em zonas totalmente opostas. Então, se você está num local quente, depois pegue uma zona com características de um local frio. Ou, se você está num local de características secas, que depois você procure um local de características úmidas. Por quê? Para que você saiba pensar e saiba trabalhar o seu projeto, levando em consideração todas essas variáveis, ok? Voltemos ao quadro. E você deve se basear na carta de Givone e na NBR 15220, parte 3, escolhendo as zonas bioclimáticas e observando as estratégias específicas para cada uma delas. Então, vamos aqui para a nossa câmera de documentos visualizar a nossa NBR 15220, parte 3. Tá? Então, aqui nós temos a norma, que é essa parte 3, que ela vai falar sobre o zoneamento bioclimático brasileiro e as diretrizes construtivas para habitações unifamiliares de interesse social. Tá? A norma ela foca nessa questão de habitações unifamiliares de interesse social, porém a gente utiliza a norma para as demais, tá? Os demais tipos de habitações. Então, aqui no começo da norma, está falando um pouco, né, as partes de definições. Aqui, ó, a gente já consegue ver o mapa do Brasil com essas zonas bioclimáticas que a gente já viu nas nossas teleaulas, no nosso material, desculpa, e também aqui na nossa primeira aula prática. Tá? Então, a gente tem a divisão do nosso país em relação às características dessas zonas bioclimáticas e aí, consequentemente, a gente vai realizar o nosso projeto de acordo com as estratégias que cada uma delas define. Agora aqui a gente consegue observar, né, da onde partiu a carta de Givone. Então, por exemplo, a gente tem esse resumo para a zona 1, então ele vai mostrar aqui para a gente onde que se encontra todos esses locais que têm essa característica que parte da zona 1. E aí aqui nós temos a carta de Givone, tá? Que tem então essas linhas, e agora você já sabe o que são essas linhas e como realizar essas linhas. E aí depois ele vai fazer uma média dessas linhas para chegar em quais letras você tem que realmente trabalhar para trazer o conforto ambiental dessa edificação, dessa habitação. Tá? Então, essas linhas que você está vendo riscadinho aqui são levadas em consideração todas as variáveis de mês a mês durante anos para chegar em conta na média, que aí a gente consegue ver aqui que para essas características e para essas médias que foram feitas, a letra B e a letra C são as mais importantes, pensando na questão do inverno, tá? Então, aqui a gente consegue encontrar essa estratégia de condicionamento térmico passivo, lembrando, né, que a arquitetura tem que pensar e tem que projetar pensando nessa questão passiva, ou seja, a própria edificação tem que resolver essas características, né? O que não seria passivo? Um ar-condicionado não seria passivo, então você não conseguiu resolver as questões de desempenho térmico dessa edificação, aí você precisa colocar algo ativo. Então, não. A arquitetura ela tem que sempre pensar dessa forma passiva, onde a própria edificação traga os benefícios que precisa para a parte interna, para o usuário. E aqui a gente vai dando segmento, a gente consegue observar que cada zona vai ter as suas características e, consequentemente, vai chegar em letras diferentes, levando em consideração as características climáticas de cada cidade.
tá? Então, aqui você vai passando a norma, você vai observando as diferentes zonas, os diferentes gráficos que a gente consegue obter e depois as diferentes letras que a gente consegue chegar, ok? Voltemos aqui ao quadro. Então, após definidas as estratégias, você deve propor e esboçar as soluções arquitetônicas. Para essas representações, desenvolva um projeto simples de uma edificação, então faça um croquis de um projeto simples. A partir das estratégias bioclimáticas para cada zona, você deve então propor soluções arquitetônicas através de croquis de planta baixa e de cortes, tá bom? Então vamos voltar aqui para a mesa de desenho e nós vamos iniciar o que seria esses nossos projetos. Tá, então aqui eu tenho o que seria uma planta baixa desse meu projeto. Desculpe. E que eu vou começar estratégias bioclimáticas, tá? Então, eu tenho aqui, para o local onde eu estou, as minhas estratégias estratégias bioclimáticas, elas vão ter que levar em consideração a umidificação e o resfriamento, tá? Então, eu vou colocar aqui embaixo, que eu tenho que pensar no meu projeto, levando em consideração a umidificação e o resfriamento. Então, pensando nisso aqui, eu tenho que começar a ver o que eu poderia aplicar nesse meu projeto para conseguir propor algo bacana para essa minha edificação. Então, eu vou levar em consideração, vou colocar aqui o norte. Tá? Então, a partir do norte, eu já vou saber como que tem a incidência solar nessa minha edificação. Tá? Então, a gente vai imaginar que o sol vai nascer e vai se pôr nessa situação, tá? De leste para oeste. Então, consequentemente, eu vou começar a entender que eu vou ter mais incidência solar nessa minha região e que o sol vai se pôr desse outro lado, tá? Então, mas o meu foco agora é umidificação e resfriamento. O que a gente viu? A gente viu que a parte de vegetação é algo muito bacana para proporcionar essa questão de umidificação através, por exemplo, da evapotranspiração das plantas, tá? Então, o que eu posso pensar? Eu posso pensar nessas minhas paredes mais internas o uso de vegetação. Então, eu posso colocar, né, o que seria essa minha parede verde. Então, aqui, vou propor essa parede verde na minha edificação. Por quê? Vamos supor, então, que eu tenho a direção dos meus ventos nessa direção. Então, conforme os ventos, né, vão adentrando na minha edificação, eles podem trazer o que seria essa transpiração dessa vegetação e trazer um pouco a umidade. Do mesmo jeito que as plantas também vão segurar um pouco a umidade nessa região da minha edificação. O que eu posso pensar também é propor alguns arbustos, né, nessa parte externa da minha edificação, como também posso propor grandes árvores. Tá? Então, a vegetação ela vai ser importante pensando nesse meu projeto, levando em consideração os ventos e como que eu vou conseguir trazer isso para dentro do meu projeto. Outra coisa que eu posso pensar também, pensando novamente na umidificação, seria o uso de espelho d'água, tá? Então, aqui, nessa parte de frente aqui da minha casa, eu posso pensar num espelho d'água, tá? Não uma piscina, algo realmente menor, e que eu vou conseguir, através desse espelho d'água, e novamente, com a direção dos ventos sendo levado em conta, levar um pouco essas gotículas para o ambiente interno da minha edificação. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu não estou fazendo a parte, obviamente, mais detalhada desse meu projeto, mas se eu estou conversando com o meu cliente, eu já achei os problemas para aquela região, eu posso começar a mostrar para ele como que eu vou trabalhar isso, como que eu vou melhorar as condições climáticas dessa edificação. E aí eu também posso pensar na questão do resfriamento, tá? Então, tanto o espelho d'água ele vai trazer essa umidificação, como também ele vai trazer o resfriamento, porque a água tem essa condição, tá, de trazer esse resfriamento. Eu vou mostrar aqui um corte do que poderia ser esse meu desenvolvimento do projeto, tá? Então, aqui mostrando esse espelho d'água. Tá? Então, eu tenho aqui o espelho d'água, eu propus alguns arbustos aqui na parte de frente da minha casa. Lá no fundo teria uma parte da parede verde,
E eu também poderia propor, o que dá para ver agora aqui no corte, um telhado verde. Tá? Então eu tenho aqui a parte dessa vegetação que vai estar em cima do meu telhado, tenho também um substrato, né, que vai ser a base desse meu telhado verde. E o que eu consigo perceber aqui, né? Que eu tenho essa inércia térmica. Então, o que essa quantidade de vegetação, de substrato vai conseguir fazer? Se eu tenho a preocupação em segurar o calor que estiver dentro da minha edificação vai ter dificuldade na hora de sair. Deixa eu virar assim, fica mais fácil. Na hora de sair, tá? E se eu tiver também o calor tentando entrar, ele vai dificultar. Então, o que eu vou ter que utilizar? Outras estratégias que vão saber utilizar essa inércia térmica da minha cobertura verde. Mas agora a gente está pensando nessa questão do resfriamento, tá? Então, ele vai dificultar que essa radiação solar penetre dentro do meu ambiente e aqui, junto com os ventos, ele vai carregar essas gotículas do meu espelho d'água, como também dessa vegetação, trazendo essa umidificação, esse resfriamento para dentro da minha edificação, tá? Aqui, novamente, eu tenho esse meu telhado verde, a parede verde, que a gente tinha discutido, né, do outro lado. Então, também vou levar em consideração essa dificuldade, né, já que eu estou pensando no resfriamento, então eu vou dificultar a passagem da radiação solar para o ambiente interno e aqui com essa parede verde eu vou trazer um pouco de umidade para o meu ambiente interno. Tá? A questão do telhado verde é algo muito bacana a ser trabalhado, é algo que cada vez mais a gente tem que pensar e aplicar. Então, realmente é algo que a gente tem utilizado bastante e ele, tanto para a questão da inércia térmica, como também para essa questão de umidificação, é muito bacana. Então, eu vou mostrar um vídeo para vocês agora, que é uma arquiteta que colocou uma explicação rápida sobre isso nas redes sociais. É importante a gente ver como profissionais nessa área já estão pensando, já estão aplicando esse tipo de estratégia nas edificações. Vamos ao vídeo. O telhado verde, depois das placas fotovoltaicas, talvez seja uma das soluções sustentáveis para a sua obra mais faladas. Mas os seus benefícios vão além da redução das ilhas de calor e da retenção de água que vão para as galerias de águas pluviais. Ele melhora o conforto térmico e acústico na sua edificação. E as plantas que estão nele melhoram os índices de oxigênio na região. O processo de escoamento na água nos telhados verdes ajuda a retardar o caminho das águas até as galerias, ajudando o equilíbrio ambiental, especialmente quando são utilizadas espécies nativas de vegetação. A implantação de um telhado verde, inicialmente, é mais cara do que soluções convencionais, como telhado e lajes impermeabilizadas, mas ele compensa pela manutenção e pela durabilidade e pelos benefícios que ele traz para a sua edificação. Se você está pensando em fazer um telhado verde, alguns pontos precisam ser considerados. A estrutura do seu telhado. Se a sua casa já existe, você precisa saber se a estrutura da sua edificação suporta a carga do telhado verde, pois ele tem a parte da estrutura dele em si, o substrato, as plantas e mais a carga da água. Se você estiver fazendo uma casa do zero, já tem que ser levado em consideração essa carga no cálculo estrutural. O segundo fator importante é a impermeabilização. Existem várias formas de fazer, mas um dos mais eficazes e, se for muito bem feito, não é para dar problema, é com manta asfáltica. Depois, você precisa ter uma manta drenante e uma manta têxtil para que as raízes não entrem por dentro da estrutura e por dentro das suas calhas e invada o seu imóvel. A camada de substrato, que é aquela terrinha preparada para receber a vegetação em volume adequado com o porte e as espécies que você vai colocar nesse telhado. E contar sempre com uma mão de obra especializada. Existem empresas que são especialistas nesse serviço e que com certeza vão dar um serviço bom e com garantia.
Bom, então a gente acabou de ver, né, realmente uma solução, uma estratégia que a gente poderia pensar para o nosso projeto e sendo feita de forma correta, sendo feita por uma empresa especializada nesse ramo, realmente não teremos problemas e sim benefícios que esse tipo de estratégia vai trazer, tá? Então, isso que é o importante e esse é o objetivo dessa nossa aula, que a gente consiga pensar em como e o que a gente vai aplicar no nosso projeto, que de forma passiva traga esse conforto, traga realmente esses benefícios para os usuários. Voltemos ao quadro. E aqui a gente tem ainda outro exemplo, tá? Isso daqui pode ser aplicado nas coberturas, que seriam tubulações, que vão promover esses sprays de água na cobertura. Então, se a gente tem um local realmente muito quente e a gente tem essa passagem da cobertura, se a gente não estiver pensando no telhado verde, a gente pode fazer esse sistema que vai promover essa umidade aqui na cobertura e através da evaporação, isso vai conseguir diminuir as temperaturas superficiais e, consequentemente, diminuir a passagem do calor para o ambiente interno, tá? Então, isso aqui também, pensando no resfriamento, é um tipo de ação, é um tipo de atitude que a gente poderia utilizar. E aqui a gente consegue ver os dois associados, tá? Então, a gente tem a parte da vegetação, que seria esse telhado verde, e aqui o que seria, então, essa umidade, né, que a gente vai promover, então, aguar propriamente dito essa vegetação, e através dessa água a gente vai conseguir, então, melhorar as condições da vegetação, né, promover, então, a umidade da vegetação, como também promover essa transpiração, essa evaporação, e aí, consequentemente, a gente não vai ter tanto calor passando para o ambiente interno, tá? Então, a gente consegue analisar essas três situações. Tá? Aqui seria só o telhado verde, aqui essa parte de sprays e a evaporação com água, e aqui essa outra situação fazendo essa associação dessas duas situações. Voltando aqui para a mesa de trabalho, nós vamos pensar agora em outro tipo de estratégia, tá bom? Então, vou pensar aqui. Agora, o que eu vou ter? Eu vou ter, então, que analisando novamente a NBR, eu vi que eu vou precisar utilizar outro tipo de estratégia e que agora eu vou ter que levar em consideração. Deixa eu anotar aqui. O aquecimento solar e também vou ter que levar em consideração a inércia térmica. Então, se eu estou pensando que eu preciso de aquecimento solar, é porque provavelmente esse local que eu estou fazendo meu projeto é um local frio, de temperaturas baixas, e eu preciso aquecer esse meu local, tá? Então, como que eu vou fazer? Eu tenho que pensar, né? Então, se o sol está nascendo de leste, modificar esse meu projeto, abrir, por exemplo, uma outra janela aqui, ou fazer uma janela mais ampla, aqui também, para permitir essa entrada do sol nesse meu ambiente interno. Tá? Tomar cuidado com a parte externa, não ter nenhuma vegetação que poderia bloquear essa parte da penetração do sol no meu ambiente interno. Então eu tenho que me preocupar e permitir, né? Então, do que no projeto anterior a gente pensou em vegetação, eu estou vendo que para esse outro local, onde eu estou projetando, a vegetação poderia atrapalhar essa incidência solar na minha edificação, tá? Então, na hora de projetar, a gente tem que sempre pensar na parte tanto interna quanto na parte externa, de entorno, e como que a gente vai conseguir aplicar essa situação. Aqui, ó, no meio da minha casa, eu tenho um ambiente de passagem. Eu posso pensar aqui também, né, a gente já viu isso na nossa aula anterior, em uma clarabóia, que é essa abertura na minha cobertura que vai permitir a radiação de aquecimento solar, né, que como a gente viu, nossas
o que eu quero? Eu quero segurar esse calor dentro da minha edificação. O que eu posso pensar para segurar esse calor dentro da minha edificação? A gente sabe que durante o dia nós temos essa possibilidade de aquecer o nosso ambiente, mas durante a noite a gente pode perder esse calor. Então, supondo que aqui e aqui sejam dormitórios, eu quero segurar o máximo que eu puder desse calor que entrou dentro da minha edificação. Então, eu posso pensar em paredes duplas. Tá? Então, a gente pode pensar depois aqui nessas partes que a gente consegue, paredes duplas, e aqui eu tenho essa parte que pode ser de vazio ou então de algum tipo de manta, tá? De algum tipo de fibra, por exemplo, fibra de vidro, e aí eu vou conseguir o quê? Eu vou conseguir retardar, vou conseguir dificultar que o calor que eu obtive saia para a minha parte externa, então eu vou conseguir deixar esse ambiente mais aquecido, tá? Eu vou mostrar aqui um corte para você entender um pouquinho melhor essa situação. Tá? Então aqui, ó, por exemplo, a gente tem o que seria essa parede dupla, tá? Que eu posso colocar, vou colocar aqui, por exemplo, que pode ter então uma lã de vidro e que vai dificultar. Então, durante todo o dia, vamos supor que eu tive a entrada, né, o aquecimento solar através dessa minha abertura, né? Então, consegui penetrar. Qual que é a maior diferença entre essas duas situações? É que tendo essa parede, eu vou aumentar a inércia térmica e aí, consequentemente, o calor, né, enquanto aqui ele vai precisar transpassar, né, uma única barreira, aqui ele vai ter 3 barreiras para passar. Então, consequentemente, esse calor que eu vou conseguir segurar ele aqui por mais tempo, tá? E uma outra situação, então, supondo que uma outra estratégia que eu obtive foi a da ventilação. Então, eu preciso promover a ventilação desse meu local. Tá? Então, eu vou colocar aqui ventilação. O mais importante, né, é que eu utilize a ventilação cruzada e, se eu precisar, a ventilação chaminé. Então, se eu tenho os meus ventos, né, de leste para oeste, eu tenho que, mais uma vez, permitir que aconteça, então, essa entrada dos ventos para que eles consigam penetrar e passar por todo o ambiente da minha casa, fazendo essa renovação do ar, permitindo esse resfriamento e essa melhora do ambiente interno, tá? E aqui no corte a gente consegue visualizar que a ventilação cruzada é quando a gente tem 2 aberturas opostas ou quase que opostas que permitem esse fluxo. Quando você permite esse fluxo, a diferença de pressão faz com que o ar consiga passar, consiga aumentar a velocidade, consequentemente você tem uma melhora da renovação do ar nesse ambiente. E aqui, ó, você pode ter, né, o ar entrando, então o ar mais frio ele vai entrar, o ar mais quente ele é menos denso, ele sobe e ele vai sair, o que seria essa nossa ventilação chaminé, tá? Então nós temos aberturas na cobertura, o ar mais frio ele entra por essa parte mais baixa, porque o ar mais frio fica na parte inferior, e aí o ar mais quente ele tende a subir e sair dessa nossa edificação, tá? Se a gente for aqui no quadro, a gente consegue ver alguns exemplos disso que eu tô falando para você. Tá? Então aqui a gente tem essa permissão, né, da radiação solar dentro do ambiente, que vai aquecer esse ambiente, e a gente tem que pensar de uma forma que ele não saia, tá? Aqui nós também temos fachadas envidraçadas, que a gente sabe que o vidro ele é como se fosse uma estufa. Então, se você cria um local, você consegue fazer com que essa radiação entre e ela fique aqui. Então, você vai segurar essa radiação, ela vai ficar por mais tempo passando para dentro do ambiente interno, aquecendo esse ambiente interno, tá? Então, aqui a gente tem um exemplo de como a gente pode tratar uma fachada envidraçada para trazer esse calor para dentro do ambiente. E por fim, aqui pensando na ventilação, tá? Então, como que a gente consegue fazer essa ventilação cruzada? Então, você vê que ela vai cruzar todo o ambiente de forma a entrar e sair na edificação, fazendo essa renovação do ar. E a ventilação chaminé, a gente tem que então pensar nessas aberturas mais baixas que trazem esse ar mais frio, e o ar mais quente, que é menos denso, ele tende a subir e sair da edificação. A gente consegue essa renovação e consegue melhorar a questão da ventilação dentro dos ambientes. Então, como resultado, serão os exercícios na carta psicométrica e na carta de Givone, e você vai ter que pensar, então, em 3 zonas diferentes, e para cada zona você vai ter que pensar nessas soluções arquitetônicas através de croquis, em planta baixa e em corte.
tá? Então, a gente está finalizando essa nossa segunda aula prática com 2 exercícios básicos, né, na carta psicométrica e na carta de Givone, para que a gente entenda quais são as variáveis ambientais, né, climatológicas que a gente mais precisa pensar na hora de projetar, e depois a gente tem que começar a pensar já no projeto propriamente dito, né? A gente não fez grandes detalhamentos pensando no projeto executivo propriamente dito, porque a gente está pensando nessas ideias iniciais. Então, conversando com o nosso cliente, como que a gente conseguiria aplicar essas estratégias, como que a gente conseguiria desenvolver o nosso projeto pensando nessas estratégias passivas, ou seja, que a própria edificação consegue promover esse ambiente adequado, ok? Então, finalizamos aqui a nossa aula, nos vemos na próxima aula e obrigada pela atenção. E aí, pessoal, boa noite, todo mundo chegando. Tá com saudade de mim já? Nada, né? Pois é, rapaz. Isso mesmo, né? Pois é. Mas, ó, tô preocupado com vocês, gente. É a segunda, ó, ficou aí 2 semanas sem aula, semana retrasada feriado, semana passada não conseguiu ter aula. Ninguém me viu desse Fez uma rascunhada danada aqui. A gente já passou para Informática 2, mas até agora é o primeiro exercício de conforto da aula que a gente teve, ninguém me mandou. Essa matéria, Essa matéria é tensa, ela. Ela é fácil, na verdade. Ela só é meio chatinha, tem que desenhar bastante, rabiscar bastante. Eu sei como é que é, mas ela é fácil. No fundo, ela é fácil. É só seguir o passo a passo. Como é que vocês estão nela? Tudo certo? Desculpa todo mundo pegar aí bem a carta psicométrica. Esse QTG deu uma sugada. Eu sou. Sempre falo com vocês que a arquitetura, a parte de projeto, meu amigo, não deixa para a última hora, que ela é que puxa e suga tudo. Ela suga, é. Aí vem esses exercícios aí, igual vem em outras matérias, igual tem agora em conforto, se deixar acumular, tá ferrado, prejudicou, se prejudicou. É verdade. Então, quando eu falo que vocês prestem atenção, presta atenção. Essa matéria aí eu consegui pegar agora, essa aula, né? Esses exercícios aí. Agora eu vou, como eu falei, eu tenho que cobrar de vocês. Então tem que me enviar, vocês têm que me enviar dos grupos que eu liberei, só um pessoal mandou grupo, se eu não me engano, foi o Luciano Herman e a Grossolani, que me enviaram um monte de grupo, ninguém mais me enviou no grupo, se eu não me engano. Eu preciso dos exercícios de vocês, tá, gente? De qual matéria? A primeira aula de conforto, tá? P1. Tá. Preciso que vocês me enviem, e aí vamos tentar adiantar, correr aí atrás, certo? Entregou o PTG, né? Estamos mais livres. Vamos focar agora no de conforto aí nos exercícios, já que são 3 ONs para analisar, 3 ONs para fazer cartas, 3 croquis de projetos de zona para fazer. Pode usar o mesmo projeto. Uns cortes, né? Planta e corte. Pode usar o mesmo projeto, o mesmo corte, só copiar, mas que cada um tem uma análise de zona diferente. Você vai ter um norte diferente, um vento diferente. Seguindo aquele raciocínio dela ali, né? Exatamente. Quem quiser pegar um projeto, se achar na internet um projeto que já tem a planta baixa ou forte, imprimir, beleza. Senão só faz no croquis. É uma planta simples aí, uma casa completinha, né? Só a planta mesmo e a abertura de janela. E portas. Nada mais que isso. Não precisa fazer nada muito bonito, é bem croquis mesmo. É para vocês treinarem até agora, fazer croquis. Não precisa fazer bonito. Aproveitar o SketchUp aí que está entrando aí, né? Fazer logo no SketchUp. Quem quiser. A planta aí, os cortes. Quanto mais puder usar o programa, quanto mais mexer nos programas, mais aprende, mais rápido pega o evolui. Não tem jeito, é mexendo que você aprende. Hoje eu baixei os arquivos do SketchUp, de todos os conteúdo, né, web ali. Eu não consegui ter um arquivo ali que veio
do SketchUp que ele não abriu por nada. Só um só. Não sei por Pode quê. ser ano de versão, pode ser um arquivo corrompido que botaram lá, mas na verdade ele é traduzido. Deve ser corrompido, porque deve ser tudo na versão. Todas eu abri, só um que não. Eu já comecei a olhar para ver o passo a passo, né? Então, como vocês viram aí também, então, gente, na aula, aí, complementando mais um pouco, além das cores claras e escuras, que é a mesma coisa que vale para cor de telhado, cor de casa, é o que a gente usa nas nossas roupas, né? Usa preta, puxa mais calor, é mais quente, usa clara, é mais fresca, regra básica, beleza? Conforto termoacústico, tem que pensar muito nisso, principalmente em telhado. Então, hoje em dia, vamos dizer, a maioria das pessoas trabalham com telhado embutido, ou seja, usam telhas metálicas. Eu prefiro tentar colocar telha sanduíche, mas eu sei que o custo dela é mais alto, mas a telha sanduíche nada mais é do que duas telhas metálicas, uma embaixo com película, uma camada de isopor por dentro. Uma chapa metálica de cobertura com isopor e outra folha metálica. Isso ameniza o calor, tem um conforto térmico absurdo que dá para o interior da casa, como também ameniza a acústica, ou seja, aquele barulho de chuva forte que bate em cima. É verdade. Isso abafa, praticamente torna inexistente esse barulho. Então, Esse sistema aí de teto verde aí se torna muito caro, né? Na realidade, né? ele é caro porque você tem que ser muito bem feito. Ele não é indicado para grandes áreas, porque se você, qualquer coisinha, se você não der manutenção adequada, ele vai dar vazamento, ou seja, vai ser um grande dor de cabeça com infiltração. Na realidade, eu já fiz muito projeto até de floreira, cara. Nossa, isso é um trabalho, é umidade, assim, muito ruim. As coisas mais difíceis que a gente tem até hoje na obra de construção civil é trabalhar com área úmida, área de umidade, desde cozinha e banheiro, principalmente onde fica alagado, né, vamos dizer. Então, onde, vamos dizer, telhado verde que empoça a água porque a terra fica úmida, é difícil, é muito mais difícil do que fazer um espelho d'água, que é basicamente fazer uma piscina, mas que também pode ter vazamento futuramente. Mas a gente não está aqui para pensar nisso agora, né? Na aula de conforto a gente pensa nisso como solução, não vamos pensar nos problemas. Muito legal, mas a execução disso é muito complicado. É bem complicado, tem que ser uma mão de obra bem especializada, que qualquer erro, qualquer etapa que for pulada ou mal executada é É dor de cabeça. fatal, né? É fatal. É certo que É vocês vão fatal. é certo que vai dar vazamento, prejuízo morto, muita A coisa. menina até falou aí de manta, de um monte de coisa aí que coloca aí para teto verde, mas mesmo assim eu acho que se puder evitar esse tipo de. Sim, sim, se puder. É por isso que Isso não vai Cachoeiro, por dar. exemplo, o Espírito Santo, né, em geral, ele tem uma característica muito curiosa, que todo mundo aí, se não reparou, vai começar a reparar agora, é os terraços. O Cachoeiro tem muito terraço, coisa que não é É, muito comum. As casas antigas, muitas delas têm terraço, que é o quê? O telhado elevado. A casa está aqui, tem a laje e a telhada está aqui. Ou seja, eles fazem esse terraço, às vezes como uma área útil, como um espaço de churrasco, ou simplesmente só uma laje onde estica umas roupas, né? é muito feio, né? Vou falar a verdade. Depende da elaboração dele. Tem terraço que fica bonito, tem terraço que eu sei que isso é improvisado. Mas qual é a função do terraço? É você levar a cobertura para fazer a transição do vento. Com isso, o Tem um vento, espaço também, né? não, além do espaço, mas é a questão térmica, porque o calor que bate da telha que vai para a laje não vai direto, porque a circulação de vento tira esse ar quente. Ou seja, resfria a laje. Então, isso melhora também a sensação térmica de dentro do imóvel. Igual muita gente também hoje faz, quem tem telhado colonial, às vezes embutido também, ou elevado, pega caixa de leite. Caixas de leite, caixas de suco, que o interior dela é brilhoso, como se fosse laminado, papel alumínio, e fazem junções disso e colocam no forro, prendem junto às telhas. Porque esse material refletivo dessas caixas, isso é uma forma de reciclagem, claro, ajuda a eliminar o calor, pode diminuir até 5 graus no interior da casa. Ou seja, é interessante.
Tudo isso entra em análise. Tem que pensar na escolha dos materiais. Vou botar uma telha metálica que não seja sanduíche. O que acontece com o metal? Esquenta rápido. No sol quente ele vai esquentar bastante. Mas quando esfria, ele também esfria rápido. Ele dissipa rápido o calor. Mas eu vou optar por um telhado colonial com telha cerâmica. Ok, cerâmica durante o dia, ela demora mais a esquentar. Mas em compensação, durante a noite, é como se fosse um forno a lenha, uma lava. Ela demora a dissipar calor. E a esmaltada? Então ela vai dissipar calor mais e mais devagar, ou seja, o imóvel vai ficar quente durante a noite. Ele só vai resfriar, vamos dizer, lá para as 4, 5 da manhã, que vai estar fria novamente em temperatura ambiente. Aquele sistema de ventilação é legal, né? Subir o telhado um pouco, mesmo assim, telhado baixo, né? Cobertura colonial baixa, você chega a ser um terraço. tem um sistema de ventilação ali. É legal. Hoje em dia a gente tem também telhas plásticas, mas as telhas plásticas são até piores que a metálica ou cerâmica. Elas realmente esquentam e às vezes até deformam, dependendo do calor, da incidência de calor. E essa deformação causa o quê? Goteira. Um vento forte, destelha. Então não é o material mais indicado dependendo de onde for sua casa. Um lugar alto, um lugar que tenha grande vento. A casa pequena, é só um xerifado, um barracão, ok, aí tudo bem. Se for uma casa grande, com telhado de grande cobertura, não é o mais recomendado a ser utilizado. Tá, beleza, gente? Mais alguma dúvida aí? Beleza, Fernando. Tranquilo aí, cara. Vamos lá. Aproveitem aí, 8h37 agora, aproveitem, façam, comecem já. Semana de prova também aí, né? Tô focado. Aí, eu nem vou tentar depois aí botar em dia nossas aulas práticas, que a gente tem que dar uma corrida atrás aí também, que foi para técnico. Beleza. A gente precisa, eu não vou cobrar tanto, vocês não têm que cobrar já as 2 semanas, aí tem 3 semanas, né? Que vocês não me enviaram ainda os exercícios da primeira P1 de conforto, e eu vou cobrar depois com mais rapidez também essa P2 aqui. Então, mãos à obra, Beleza. tempo aí. E vamos Beleza fazer. aí. Valeu. Disposição. Até mais. Tchau, tchau.